Jovens corajosos surgem para combater os crimes que afligem o mundo e para salvar a vida e os corações perdidos dos homens. Pertencem à super equipe de resgate Soul Brain. Há tanto perigo em todo lugar. Distribuição de Cara Filmes. Só você pode nos salvar. Usa sua força amiga, ela vai nos socorrer. Soul Braver, Daiki Nishio. Soul Jane, Leiko Higuchi. Chefe Shunsuke Masaki. É a couraça pra nos proteger. Se a paz da terra ainda vai vencer. Versão brasileira, Master Sound. Vem nos defender. Contra o medo, contra o ódio. Usa todo o seu poder. Luta como ninguém luta. O nosso bem, super equipe, Soul Brain. Olá, amigos, novos companheiros, pesados patriotas. Essa é mais uma edição aqui do nosso programa e dessa vez eu não estou sozinho. Eu estou com meu amigo Gordo Careca, do canal Psico Educação. Bom filho a casa torna, né, Gordo Careca? Estamos aí de volta aqui no Tão da Massa, recebendo como um grande anfitrião. E há uma nova parceria, deixando de trás todos os ressentimentos, todas as situações. A gente vai mandar para frente. A gente está numa nova missão. É um novo Brasil. É um novo Brasil. O Brasil, né, a Terra novamente voltou a ficar redonda, mas tem ali alguns focos que tem grandes chances de se multiplicarem novamente. Ele tem uma dobradura, né? Os versos, assim, né? Que tem que arredondar, né? Exatamente. Né? Mas enfim, amigos, só para quem não sabe, o nosso amigo Vitor do canal do Psicoeducação, ele tem um canal já, se não me engano, desde 2021, né? Que você tem feito um trabalho, e aí a gente começou a gravar, só que aconteceu um episódio que eu vou falar aqui por alto, só para dar satisfação aqui pro público. Houve um desentendimento muito idiota, muito pueril, né? Por causa de que o nosso amigo Vitor, ele foi apoiador do atual presidente, do ex-presidente, graças a Deus, ex-presidente do Servo de Mamon. Ele foi apoiador e eu não votei no atual presidente, no ex-presidente em 2018. Eu anulei o voto. Eu sabia o que estava acontecendo, né? Graças a Deus. E no meio das conversas, eu conversando com ele, todos os dias, eu passei a tentar, poxa, cara, você não é burro. Você tem que admitir. O Vitor estava comentando assim, não, naquele momento, em 2018, só tinha uma opção. Tinha que votar nele. Aí eu falei, não, amigos, naquela época ele já tinha demonstrado características desumanas. Falando que coisas abjetas, negócio de tortura, completamente violava a presença do outro, negociava com vidas humanas. Então isso já estava, óbvio, né? Total desprezo à Constituição e delírio em relação ao governo militar. Então eu falei, amigo, até daquela época já estava errado. E aí eu fui grosso, incisivo. Pra minha opinião, eu nem achei que foi tão grosso, mas você acabou... porque eu sou o cara escroto mesmo. Mas aí acabou rolando um desentendimento e aí aconteceu uma coisa na sua vida que acabou recebendo as minhas palavras de forma negativa. Você falou que queria parar. E eu, como eu fui um cara que eu sempre tratei muito bem, né? Tirando essas paradas escrotas, né? Mas sempre quis te ajudar, sempre quis que isso não crescesse, eu senti uma certa ingratidão. E como eu sempre gostei de você, em nenhum momento falei mal de você, e você sabe disso, eu falei assim, cara, vou deixar... Como eu quero manter esse relacionamento, eu vou esperar a eleição. E aí, quando eu parei de acompanhar seu trabalho, eu simplesmente falei, não, isso aqui é depois da eleição. Tem um monte de gente que eu parei de falar dessa eleição, e agora estou voltando a falar. Aí, mas não foram pessoas que do outro campo, mas basicamente do meu campo, né? Que eu parei de falar porque a gente fica nervoso às vezes, né? Porque tem muita coisa no jogo. E aí, quando acabou a eleição, eu fui ver os vídeos. No dia da eleição, eu fui ver os vídeos do Vitor, eu vi que tinha muita coisa parecida, né? Se bem que você foi bem mais pra esquerda que eu. Né? Mas assim, eu quero que você faça o seguinte, dado tudo que aconteceu desses últimos 3 meses que a gente não se fala direito,
Agora você pode levantar a hashtag Knut tem razão? Você levanta a hashtag? Hashtag Knut tem razão, e igual eu falei com você quando a gente conversou, né? Eu estava passando por uma situação de muito estresse, por causa dessa pressão mesmo, fruto do bolsonarismo valadarense. Você não tem saída. Eu falei já em alguns vídeos meus, você ser bolsonarista em Valadares é a mesma coisa de você ser um gótico na Bahia, entendeu? Ou um ateu, quer dizer, um padre na Nicarágua. Aqui a gente tem que ter pressão mesmo, de verdade. Então, vinha da família, vinha daquele dia, eu já estava num dia cheio que eu estava, né? Aí a situação, eu vi que você tinha sido bem, né, bem incisivo comigo mesmo, aí ali foi tipo como se fosse uma espécie de gota d'água, só que você mesmo não tinha culpa de nada daquilo, né? De toda aquela construção que eu tive no meu dia, você não tive culpa de nada, mas parecia que você era o que estava na minha frente lá, eu desabei como uma cachoeira ali, né? Como uma tromba d'água para cima de você. Eu notei que realmente... eu notei que realmente eu fui, digamos assim... Desproporcional. Desproporcional, exatamente. Porque uma coisa seria eu ter aqui esse tipo de situação com o dia a dia, aqui, o estresse que eu estava vivendo aqui com a minha família e até mesmo na sociedade. Outra coisa era você e você totalmente apartado desse contexto e acabou sendo vítima do meu estresse, né? Ou pelo menos da materialização do meu estresse ali, através do comportamento manifesto. Victor, tipo assim, eu sou uma pessoa do bem, vocês sabem disso, eu adoro perdoar os outros e ser perdoado. Pra mim tem duas formas de voltar a ter contato comigo. Uma, vindo falar comigo e convencendo que eu estava errado, foi o que aconteceu com o Chipa, eu estava errado, reconheço, tchau. E outra, quando a pessoa chega pra mim e fala, Vinícius, você tinha toda a razão. Aí eu me rendo, né? Eu me desarmo. Quando a pessoa chega, pode falar comigo e me dá razão, eu não tenho mais porquê não estabelecer o contato com a pessoa. E no caso, acho que os fatos corroboraram a minha narrativa e mostraram que às vezes a gente é escroto, a gente diz porque a gente quer forçar a pessoa a chegar na conclusão, sabe? De que esse cara não deveria ter sido eleito em primeiro lugar, sabe? Se hoje morreu uma pessoa, essa pessoa não precisava estar morta, entende? É um pai de família que vai ter uma família órfã por causa de uma pessoa, sabe? Pela primeira vez as pessoas estão morrendo por causa de política. E eu entendo o seu raciocínio, não, o Brasil precisa de uma economia liberal, precisava do Paulo Guedes, mas esse não é o preço que tem que ser pago. Você não negocia com vidas humanas. E acho que essa é a lição que eu queria falar para você, Vitor. Uma pessoa cristã, uma pessoa verdadeiramente boa, não negocia com vidas humanas. Pode ser o melhor governo na economia. Não vale a pena isso. Não vale a pena desgastar o tecido social, matar seres humanos, pais de família. Eu perdi uma pessoa que eu amo. E eu vou falar um negócio para vocês, porque tem muita gente aí que está me criticando. Mas, amigos, eu vou falar um negócio do fundo do meu coração. Por mais que o próximo governo seja o pior governo do mundo, eu preferiria viver na miséria da Venezuela a ter os meus parentes que morreram de Covid por não tomarem a porra da vacina. Eu preferia comer cachorro e estar junto com minha família. O que realmente me interessa para mim é a família. E são nessas horas que a gente vê que o que importa é a família. E quando alguém da sua família morre, não tem como você relativizar. Eu sei porque eu tenho um mínimo de caráter. E eu sei porque tem algumas pessoas que estão me criticando. Por aí, eu sei quem são, amigos. E eu tendo eu não fico com raiva, até porque a gente sabe que a gente vai ter que dividir o mesmo país. E eu tenho que ser o bom perdedor, assim como a gente foi em outras eleições, e também tem que ser bom ganhador. Não é a hora de ficar sobrepujando as pessoas, fazendo gozação, muito pelo contrário. É para tentar normalizar a situação, apaziguar, porque eles querem a guerra. Mas assim, tem muita gente me criticando, me xingando, me caluniando. Infelizmente, Vitor, aquele episódio que você promoveu facilitou uma narrativa de que eu seria maluco, que eu brigo com todo mundo. E eu me calei justamente para não te prejudicar. Sabe disso? Tá? Mas, enfim, tá tudo resolvido. Eu perdi inscrito, você perdeu inscrito, todo mundo perdeu, mas tá tudo resolvido, eu não me preocupo com isso. Mas, amigos... Só fazer uma colocação aqui rapidinho. Você tinha falado aí, feito esses comentários, que você preferia estar numa Venezuela, ter que ter aquele governo que ele realmente ele faz um extermínio mesmo com as pessoas, né? E eu precisei de ver o bolsonarismo para eu entender o que é o antipetismo. Porque eu achei que eu era... Eu tinha para mim que eu era antipetista, cara. Eu era antipetista até eu conhecer o Bolsonaro e o bolsonarismo. E aí eu conheci o antipetismo quando eu vi alguns amigos liberais extremamente coerentes, extremamente inteligentes, inteligentíssimos, com excelente formação,
ainda assim querendo votar no Bolsonaro depois de tudo. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Isso, sinceramente, cara. Eu ver o tiozão boomer do churrasco indo lá bloquear a BR, beleza, cara. Eu até entendo esse cara ter uma certa devoção pelo Bolsonaro. Agora, quando eu vejo gente extremamente crítica, extremamente assim, é ignorar o que rolou na pandemia, velho. É porque para eles, estranho. O benefício social que eles têm, porque um governo que vai favorecer a classe delas, é maior do que a vida das pessoas que foram perdidas. Então, para eles, ou seja, o que acaba corroborando a tese de que liberal, o que importa, o que, acima de tudo, a questão financeira, a questão econômica. Vidas que se dane. A sociedade que se lasque. O importante é eu ficar rico. O importante é eu ficar milionário. É por isso que eu fui incisivo contigo. Por mais que fosse um governo liberal, por mais que tivesse o Guedes, por mais que fosse realmente o governo que a gente sempre quis, não vale a pena negociar se isso vai sacrificar os direitos humanos mais fundamentais, vai criar uma política sectária. E simplesmente ele já devia falar do desrespeito dele em relação às instituições, cara. Ele já tinha falado que ele defendia Chaves era a esperança para a América Latina, que o Brasil precisava de um Fujimori. Esse é o tipo de pessoa que não pode estar no debate público. Eu entro na política não é para fazer a minha vadia, é para tirar essas pessoas. Então, eu não quero saber de economia. Em primeiro lugar, é quem vai manter as regras do jogo. Eu acredito que quando você fez esse trade, você cometeu um erro e eu tenho orgulho de ter arrumado um problema com você por tentando alertar você a abrir seus olhos. Felizmente, você mostrou que a gente tinha razão, hashtag, né? Mas enfim, amigos, eu recebi aqui uma crítica, e nem todas as críticas que a gente recebe são ruins, sabe? Tem um cara aqui que ele mandou para mim um negócio, de que num grupo desse aí o pessoal tava falando mal de mim, e o cara falou uma crítica aqui que eu vou ler aqui para você. Mas depois você vai dar uma análise, você me conhece, sabe? Você que é um psicólogo, eu vou ler aqui e você tem todo o direito de analisar a crítica que foi feita aqui. O pessoal tava metendo para mim, Knut, comunista, num grupo aí, e aí o cara falou o seguinte: a real é que o Knut é uma violeta de março, né? Oportunista, ele só aderiu ao bolsonarismo após a vitória. Não porque gostasse do presidente, mas porque achou que esse movimento ficaria no poder durante muitos anos e seria proveitoso surfar nessa onda enquanto ela era vantajosa. Mas quando a economia, a área na qual ele tem formação, começou a dar sinais que o presidente teria condições ruins em 2022, ele, ainda em 2021, mudou o conteúdo do seu canal aos poucos para gravitar fora de um navio que ele já sabia que estava afundando. A única coisa que percebo no Knut é que ele é uma pessoa extremamente pragmática, capaz de abandonar tudo e todos para não ficar do lado perdedor. Judeus são os primeiros a chegar num país quando ele está crescendo e os primeiros a dele sair quando a crise começa a se desenhar. Então, amigo, o que você achou dessa crítica que eu recebi? Pelo que ele colocou, a impressão que dá é que você é um grande psicopata, um oportunista de carteirinha, né? Ele desenhou que você, por exemplo, eu lembro que você tinha me contado a história, que você não votou no Bolsonaro, nunca apoiou e tal, mas que quando ele venceu, com um papel cívico, você resolveu apoiá-lo, né? Isso foi o que você me contou e até então segue a coerência. Isso aí mata o raciocínio desse cara. Porque ele tentou colocar um contraponto, mas ele desconsiderou essa questão toda aí, entendeu? Por que o Knut tinha que ser um cara que tinha que estar apoiando ele, por exemplo, desde 2014? Que eu realmente comecei a ouvir os primeiros gritos de Bolsonaro 2018 foi em 2014, antes até da eleição da Dilma. E por que você teria que ter, né, teria que ser um bolsonarista? Eu mesmo fui desembarcar nisso aí foi em meados de 2017, né, que é assim que começou, né, eu já coloquei isso em diversos vídeos e até no livro que eu escrevi, que eu leio lá nas lives. Foi uma movimentação que eu vi o Bolsonaro num campo de força. Eu achei que esse campo de força ia domar a fera, ou seja, eu fui totalmente, né, igual você mesmo colocou, fui massificado ali na ideia de que eles iriam domar a fera. Não domaram, foi uma aposta arriscada, eu paguei o preço, hoje eu tenho uma culpa atroz por ter apoiado e votado, né? Mas eu percebo que a sua movimentação ela foi completamente mais nas arestas, mais nos arredores, mais como um observador do que como um agente efetivo, como foi o meu caso.
Eu fui um cara mais orgânico mesmo. Talvez esse tipo de crítica, mesmo não fazendo muito sentido, talvez ficaria muito mais aplicado a mim, né? Porque eu também não apoiei o Bolsonaro desde muito tempo, mas o cara não tá dentro da minha cabeça para também saber o que eu passei. O meu caso é diferente do seu. Eu fui entorpecido pelo olavismo de uma forma que eu me senti quase que um militante olavista. Um militante não, um missionário olavista. A parada tinha um caráter quase que messiânico, entendeu? Mas era uma coisa do quê? Raciocínio de bolha, eu estava entorpecido naquilo. O Olavo é um cara que escreve muito bem, ele tem uma retórica sedutora, eu caí naquilo ali. Só que, o que eu tenho que muitos desses caras não têm? Eu tenho um negócio que é o seguinte, eu gosto de colocar as minhas convicções à prova. Eu gosto de pegar todas as minhas convicções e macetar elas, fazer um UFC quase que todo final de semana. Se ela ganhar, beleza, eu mantenho a convicção. Mas se ela perder, eu vou ser obrigado a dar um novo verniz, uma nova visão, uma nova compreensão, renovar o pensamento. Então, assim, essas críticas que elas vêm aí, elas são, de fato, você vê que elas são afetadas. Você vê que o cara cria ali todo um escopo, um negócio que pode até fazer sentido por causa de uma questão temporal, né, do fato de você ter saído ali da mesma forma que entrou, apoiou ele assim, mas saiu fora e tal. A única coisa que tem sentido na crítica do cara é essa questão temporal. Agora, a origem da narrativa que ele vai criando ali, ele é completamente calcada no nada. Saiu de dentro da cabeça dele. Saiu de dentro da cabeça dele. Não, mas assim, de fato, eu sou uma pessoa pragmática, assim, por isso eu gostei dessa crítica. Eu falo mentira, eu gostei dessa crítica. Porque não, mas o pragmatismo foi o final que ele colocou, né? O pragmatismo foi uma síntese que ele fez. Sim, sim. Eu estava me referindo a toda essa ideia que ele construiu. Os judeus são os primeiros a entrar, depois sabe? Isso é verdade, entendeu? Nunca apoiou o Bolsonaro desde muito tempo. Então, não, isso eu achei interessante. Violeta de Março é o termo que ele falou assim. O Vinícius sempre foi uma Violeta de Março. Violeta de Março foi a galera que apoiou Hitler depois de março, da eleição de março que eles ganharam. Tinha aquela galera que apoiou o Hitler desde o início, e a Violeta de Março foi a pessoa que apoiou ele depois da eleição de março. Que seriam as pessoas da sociedade civil que pegaram carona, né? Que depois foram os primeiros a morrer. Mas enfim. Então, amigos, eu vou ter recebido algumas críticas. Até o nosso amigo aqui chama a gente de canalha. Eu não tenho raiva de você, amigo. Eu acho que a gente tem que construir uma ponte de diálogo, sabe? É aquele negócio. A gente tem que saber perder e a gente tem que saber ganhar. Eu sei ganhar, sabe? Essa não foi uma eleição em que, apesar do candidato que eu gostaria que tivesse ganho, não ganhou, não chegou no segundo turno, eu me senti representado pelo fim desse processo. Eu estou extremamente feliz. Tem uma música assim: foi o dia mais feliz, quando encontrei a Cristo, foi o dia mais feliz, tudo novo se tornou pra mim. Então, amigo, foi o dia mais feliz, amigo. Foi realmente um exorcismo mesmo. Foi a decisão mais importante da história da nossa democracia. Aliás, a gente decidiu o que a gente queria ser, né? E graças a Deus eu acredito que a gente fez a decisão correta, sabe? Eu entendo que para alguns eles desenham a extrema-direita desenha estados apocalípticos, de que não, agora você vai comer cachorro. Não, e infelizmente algumas pessoas estão torcendo para o país estiver errado, só porque o capitão deles foi derrotado. Então, amigos, ame o Brasil. Já que você gosta de verde e amarelo, ame o país de você. Sabe? Amar alguém significa que é algo incondicional. Você ama seu filho, independentemente se ele torce para o mesmo time que você, se ele tem as mesmas vontades que você. O amor é algo que acontece, é um dado da natureza, sabe? Então, ame o seu país, né? Quando eu perdi todas as eleições para o PT, eu aceitei, sabe? Então, por que eu posso aceitar e algumas pessoas não podem aceitar? É porque tem muito jogo. Eu até compreendo o pensamento de alguns. Agora, tem muitas pessoas chamando de canalha. Agora, eu vou deixar uma coisa bem clara, amigos. Eu sei quem eu tenho ouvido, eu sei a quem eu vou dar contas, e eu sei quem estão contra mim, e por que estão contra mim. E eu estou muito satisfeito do porquê que eu sofro o que eu sofro, né? Graças a Deus, eu agradeço a Deus pelo motivo de ser odiado, pelo que eu sou odiado e por quem eu sou odiado. Graças a Deus, né? E eu sei que eu, sozinho, só com aquele que está do meu lado, sou mais forte do que uma multidão, né? Porque eu sei que eu estou do lado do Senhor dos Exércitos e do leão da tribo de Judá. Então eu sei que o que eu estou fazendo e para que eu não estou aqui por dinheiro, nunca recebi um centavo de político, não estou aqui pedindo dinheiro de ninguém. Eu estou aqui para tentar construir uma ponte, sabe? E estou muito satisfeito.
Então, amigos, o que a gente viu no dia de hoje, eu gostaria de começar a nossa conversa aqui, para falar do Estado terrorista que está se espalhando pelo Brasil, né? Dada o final da apuração, grupos de extrema-direita começaram a tomar conta das ruas e, até tudo bem, é o juiz esperneante, eles têm todo o direito de reclamar. Agora, o problema é que eles foram paralisar o tráfico e proibir um direito inalienável, né, e constitucional das pessoas, que é o direito de ir e vir. Você tem o direito de... Aí acontece. Hoje, o que aconteceu? Uma mulher grávida estava indo para o hospital, não conseguiu porque estava paralisada, teve um aborto. Será que valeu a pena fazer isso? Hoje, um cara no meio do trânsito acabou batendo o carro numa paralisação, morreu, sabe? Será que valeu a pena? Várias pessoas perderam o voo, vários alimentos perecíveis foram perdidos. Ou seja, várias pessoas tomaram prejuízo. Muitas delas, eleitoras da extrema-direita. Ou seja, o que eles estão mostrando, a extrema-direita está mostrando o que ela é. Né? A gente sempre falou, aqui várias vezes, a extrema-direita não é democrática porque ela não sai pelo voto, ela só sai com sangue. Infelizmente, ou é deles ou nosso. E parece que eles estão a fim de que seja o nosso. Né? Então, é muito lamentável que o presidente da República se apequenou a ponto de negociar com vidas humanas para tentar aumentar seu poder de barganha, esperando que a população aumentasse na rua para que ele pudesse tanto chantagear o STF e o partido dele. O que a gente soube é que o bandido que está um combate marginal conseguiu um acordo com o Valdemar Costa Neto para conseguir um salário de, sei lá, R$40 mil, o aluguel de uma mansão do Lago Sul, um escritório em Brasília e advogados por 58 processos que ele vai receber. Então, tudo que ele quis, ele conseguiu. Né? Ele queria encontrar com os ministros do STF, mas o ministro do STF falou assim, só vamos encontrar com você quando você aceitar a derrota. Ele marcou para o meio-dia uma reunião, só foi falar às 14 horas, às 16 horas, deixou as pessoas 4 horas esperando ele, estava com uma criança fazendo pirraça, né? Enquanto as pessoas se avolumavam na rua, o perigo, a tensão aumentava, as pessoas foram agredidas, mas ele parece que não se importa com a vida das pessoas. O que se importa é com ele mesmo, tal como um sociopata. Porque se as pessoas, quanto mais tempo as pessoas ficarem na rua, maior a exposição, maior o risco e maior os danos para a economia. Se esse cara realmente amasse o Brasil, amasse a família, né? Ele que agora parece que nem está casado, ele foi dar declaração, não sei se você reparou, tinham várias pessoas atrás dele e tinha uma mulher, né? Aí eu perguntei, quem que é essa nova atriz que substituiu o Bichette? Quem que é essa nova coisa? Quem que é essa atriz aí? Enfim, ou seja, tudo fake, cara. E começou a fala dele, inclusive, olha só, faz a hashtag, o Vitor, eu falei, pode comentar demorando muito, eu falei o seguinte, vai demorar 10 minutos, eu falei o seguinte, aposto que ele vai fazer essa declaração em 3 minutos. Foi o que eu falei? Mas aí agora não foi nem Knut tem razão, não, que agora é hashtag Knut profeta, né, mano? E adivinhar o tempo do discurso, pô, que isso, mano? Não, porque eu tenho uma pessoa da polícia que eu não posso falar quem é, porque senão as pessoas que me odeiam vão ficar ainda mais me odiando, mas em que ela é uma pessoa que ela entende muito sobre o processo decisório humano, sabe? Então ela está me municiando há muito tempo para eu tentar entender como funciona a mente de um psicopata, de um sociopata. Então, basicamente, eu já consigo entender um pouco como que ele age, até porque ele tem uma pessoa de um horizonte muito curto de imaginação, sabe? Então é meio fácil de prever os passos dele. Ele é uma pessoa má, só isso. Então já era óbvio que ele ia deixar as pessoas esperando, porque ele quer se sentir importante, ele gosta de aparecer, e deixar as pessoas apreensiva porque ele queria desviar o foco do Lula para ele. E ele queria que, durante esse período, esses 40 horas, né, ele tentou negociar um golpe. Foi isso que aconteceu. Só que só para fazer um golpe dá trabalho, amigos, né? O negócio é o seguinte, quem vai ser o primeiro general a colocar o tanque na rua? Por quê? Tem que ter o primeiro. Porque quando ele liga para o general, fala assim, não, capitão, estou contigo. Contanto que eu não seja o primeiro. Por quê? Depois que você coloca o primeiro pô, é o que está tomando mais risco. Porque é o que pode ser penalizado. Porque se o segundo aceitar, de boa. Mas se o segundo não aceitar, ele vai ser preso. Só ele vai ser preso. Então, pela lei dos jogos, é muito difícil você ter alguém que vai se sacrificar por alguém que jogou todo mundo para trás. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Alan dos Santos, com a Sarah Winter. Então, por que você acha que ele, enfraquecido, ia querer que alguém largasse a sua aposentadoria para defendê-lo? Né? As pessoas que têm essa fidelidade canina não são as pessoas que estão numa posição de poder. Então, na falta dele conseguir dar um golpe, ele pensou o seguinte, vamos ver se, colocando pessoas na rua, de forma desmobilizada, a gente consegue influenciar os militares a fazer alguma coisa. Não conseguiram. Né?
Muito pelo contrário, isso se voltou contra a opinião pública. Algumas pessoas estão sendo inconsequentes, achando que isso vai diminuir a popularidade do Bolsonaro. Não. Porque aí você vê que em algumas paralisações, a pessoa que ficou um tempão ali esperando, 5, 6, 7 horas ali na estrada, quando ela passa pelos motoristas e fala, mito. Ou seja, o nível de alienação é tão grande que a pessoa não consegue entender nem que aquele prejuízo que ela sofreu foi por causa do voto dela. Ela tende a coordenar isso com as outras decisões que ela fez. Mas para algumas pessoas que realmente estão precisando disso para sobreviver, o país precisa de trabalho, né? A gente começa a pensar, poxa, mas não é o PT que destruiu a economia? Quem está destruindo a economia é o Bolsonaro, né? São eles que quem destrui, são eles que estão topando tudo, né? Não sei se você se lembra da Bíblia, tem a Bíblia, tem uma passagem muito interessante, que é a passagem do rei Salomão, no qual existe duas mulheres pleiteando quem que vai ficar com o filho, né? Aí, acontece, uma mulher estava dormindo de um lado, ela acabou dormindo por cima de um e um dos bebês morreu. E aí tinha que decidir o bebê que sobrou de quem era a mãe, né? E aí o Salomão falou o seguinte, tudo bem, parte o filho no meio. Uma mulher chegou e falou assim, tudo bem, vou tomar o risco, vou ficar com metade. E a outra falou assim, não, pelo amor de Deus, eu aceito perder. Eu quero o bem dele. Aí o Salomão falou o seguinte, você é a mãe dele. Detalhe, eu acho que aquela não é a mãe do garoto. Eu acho, sabe? Eu acho que não é a mãe. Mas ela é a mãe. Entende? O Salomão entregou o bebê para a mulher que estava disposto a perdê-lo. Amar é disposto. Quando você ama alguém, quando você ama de verdade uma mulher, e a mulher termina contigo, você de fato fala assim, que ela seja feliz, cara. Quando você tem um amor por um amigo, amigos aí que eu entrei em contato ontem, que não são mais seus amigos, acabou a amizade, mas você quer que a pessoa seja feliz, mesmo sem você, mesmo que você tenha feito besteira, a pessoa, que você veja o bem da pessoa, mesmo que sem você, sabe? Isso é o amor. O amor não é egoísta de ficar comigo, sistema de posse. Então tem que ver que é exatamente o contrário do que a gente vê na extrema-direita. O cara que não é meu não vai ser de mais ninguém. Que é exatamente o sentimento desses caras que são os feminicidas, né? Que eles pegam essas armas, como aconteceu num colégio lá em São Paulo, lá no Paraná, lá em Curitiba, o cara chegou e pegou a ex-mulher, né? Que tinha largado ele no centro térmico e matou na frente da criança, na frente da escola, entende? Por quê? Se não é meu, não vai ser de mais ninguém. Então, nesse caso, a gente vê que é esse tipo de mentalidade sociopata que você vê nesse terrorista, nesse bandido, nesse marginal. Ele não está preocupado com os males para a economia, ele não está preocupado com os males para a vida humana, nem para o tecido social, quantos parentes quantas famílias estão destruídas. Ele diz que é a favor da família, mas ele é a pessoa que mais destruiu família no Brasil. Né? Esse cara vai ver o Satanás, o diabo. Né? Então, se ele tivesse o mínimo de honra, ele aceitaria perder, cara. Aceitar perder. E tentar, óbvio que ele, enfim, ele ser culpado pelo seu Deus. Mas eu acho que ele sabe o que fez. Então ele falou assim, já que o povo sabe, não me quis, então foda-se o povo. Essa é a mentalidade. Então, se ele tivesse algum tipo de grandeza, ele reconheceria a vontade das urnas e ele se prepararia para a próxima eleição. Mas ele não. Parece que ele quer ver o circo pegar fogo e boa parte do eleitorado dele também, que está inconformado com a derrota, que não sabe perder, porque ele só aceitava com ganhar, até porque os profetas falavam que Deus não mente, né? E os profetas falavam que ele já estava eleito, né? Então, ele tem essa convicção diabólica e está disposto a ir até as últimas consequências, né? E o que você acha disso? Ô, Knut, eu acho que a gente está diante de uma situação muito delicada, cara, porque, por um lado, existe algumas pessoas e algumas lideranças que elas sabem muito bem que não vai ter comunismo nenhum. Comunismo. E nem esses negócios de fechar igreja, né, banheiro coletivo, essas coisas, né? Mas, por outro lado, tem gente que acredita nisso. Agora, você já parou para pensar, Knut? Tenta pensar como se você fosse a pessoa que acredita nisso. Não seria correto lutar contra isso? Por isso que a situação é delicada. É isso que eu estou querendo colocar. Se eu realmente achasse que a minha igreja seria fechada e que eu ia ter que comer um brasileiro, eu realmente faria isso. Eu teria que lutar até o fim, no modo de vida. Então é uma coisa muito estranha. Por isso que não está tendo a bala de borracha, não está comendo, entendeu? Porque a gente sabe, né? A gente não é nenhum tipo de vagabundo, nenhum, sabe? É uma pessoa que está confusa. Uma pessoa que está extremamente confusa. Mas, por outro lado, olha o dano que ela está gerando ao país, ao terceiro, ao amigo, irmão. Né? O patriotismo tem muito a ver com a solidariedade com o sujeito.
com um ente que é pátrio, né? E cadê isso? Você não vê, você vê ali um desejo, tal, não sei o quê. Aí você vê o dano, então é uma situação, uma sinuca de bico, e que realmente é difícil a gente dar uma destinação, cara. A gente não consegue, a gente fica assim, caraca, o que a gente vai fazer? É tentar aí as negociações. Eu já cheguei a cogitar a possibilidade, sei lá, os representantes das 3 armas chegaram e falaram assim, gente, esquece, não vai ter intervenção. Tipo, vai pra casa, volte sua família, proteja sua família, e viva feliz. Seja oposição a esse governo, não deu, né? Não deu, acabou. Não, por exemplo, eu vou ser bastante franco com vocês. Eu votei num dos lados. E eu votei para que eu fosse oposição a esse lado. E eu já estou na oposição. Foi como empurrar um carro. Você empurra para que ele pegue embalo. E depois você sai fora. Eu estou na oposição. Oposição propositiva. Nosso amigo Jonathan fez um comentário seguinte. O melhor é apoiar o lado da ditadura do judiciário. Então, essa é uma narrativa que é feita por algumas pessoas, que é o seguinte. O problema que vocês têm com o STF não é culpa do povo trabalhador brasileiro. As pessoas que estão precisando ir para o hospital para fazer cirurgias, as pessoas que têm voo marcado não são culpadas se vocês têm um problema com o Supremo Tribunal Federal. Vocês podem muito bem fazer o protesto de vocês em praças, de forma pacífica, sem tumultuar. Quem faz esse tipo de protesto danoso à sociedade, a vida ativa dos trabalhadores, geralmente é o MST e o Boulos. E a gente critica, né? Isso é coisa de terrorista. Então, tem muitas pessoas que estão sentindo medo. E esse é o propósito desses caras. Sentir medo porque eles querem atiçar um golpe militar. Mas, enfim, me parece que existem muitas narrativas de que estão falando que foi fraude, de que a eleição foi fraudada por causa da rádio lá do fim do mundo, que eles mesmos não fiscalizaram. Mas, enfim, muita desculpa, muito mimimi para não falar o óbvio. O cara perdeu porque foi muito, muito ruim e fez decepcionante. E aqui, amigo, vamos ser bastante francos. O Bolsonaro teve 58 milhões de votos. Ele teve 58 milhões de votos? Não. Ele não teve 58 milhões de votos. Ele sabe o que ele teve? Quem teve 58 milhões de votos foi a máquina do Estado. Foi a máquina do Estado que gastou 68 bilhões de reais, um número nunca antes gasto, nem pela Dilma, nem pelo PT, tentando comprar uma eleição como nunca antes feito, e mesmo assim não conseguiu ser o suficiente. Então, ou seja, uma coisa é você ser um político, um líder no governo. Uma coisa é você ir para a selva com uma metralhadora. Outra coisa é você ir para a selva com uma faquinha. Agora ele vai ser o quê? Oposição. E você sabe, você conhece política. Eu também já trabalhei como designer gráfico para político. A política na oposição é muito mais difícil, porque você não recebe emenda, você não recebe atenção, você não recebe nada. Você só recebe narrativas para você municiar o seu mandatário. E se tem uma coisa que a gente viu é que é um péssimo presidente no poder. O que ele garante que ele vai ser um presidente bom fora do poder? Por isso que eu acredito que tentar que ele permaneça na política é a melhor coisa que pode acontecer pra gente, porque isso vai mostrar para pelo menos alguns deles, verem que ele não é isso tudo. E aí agora tem algumas pessoas que estão loucos com esse negócio do povo, porque ele sabe que bem ou mal ele vai ser preso, e agora está vindo esse boato que vai ser prefeito no Rio. Você está numa pegada meio George F. Kennan, só que em vez de ser com comunismo, com o bolsonarismo, né? Vai ter medidas de contenção do bolsonarismo. Ou seja, você deixa o bolsonarismo existir ali, sem força, né? Igual você falou, tá na selva com a faquinha, e isso ser um retrato para as pessoas verem o quão abominável é isso, né? É uma pegada meio George F. Kennan, só que em vez de ser com o comunismo, com o bolsonarismo. Não tem nada para um chefe de seita preso. Porque o Bolsonaro é o seguinte, se me prenderem, eu vou colocar o povo na rua. E vai ter gente que vai matar e morrer por mim. Porque é uma seita. Então, ou seja, o Brasil não ganha com esse cara preso. Mas ele ganha muito vendo ele solto, falando besteira, falando insinceridade. E olha só, se ele concorrer realmente a prefeito do Rio, vai ser bom para ele continuar em evidência, porque ele é um cara muito vaidoso. E vai ter muita gente que fala assim, não, mas ele venceu no Rio, na cidade do Rio. Ele teve 53% dos votos. Só que o problema é o seguinte, ele teve 53% dos votos contra o Lula, né? Isso não quer dizer que ele teria 53% dos votos contra o Ronaldo Paes, que é incumbente, e a gente sabe que 70% das eleições o incumbente vence. É muito difícil vencer o cara em eleição. E 2, a gente sabe que nas regiões onde o Bolsonaro teve mais votos, que zona oeste da cidade norte, são regiões em que o Ronaldo Paes também tem popularidade forte. Então, como o Ronaldo Paes tem a aprovação muito alta, se ele vir para cá, amigo, vai ser para tomar uma surra. Então, eu acredito que vai ser mais um teste de desgaste para a imagem dele. Porque ele tem esse negócio, tipo assim, a extrema-direita, ela trabalha com a força, a masculinidade, né? A
força, porque ele vence, porque ele faz, porque ele acontece. Quando as pessoas começam a ver que, poxa, ele só faz ameaça vazia, ele só fala e não acontece, a pessoa começa a ter, cara, eu tô achando que eu tô fazendo um papel de otário. Né? Então é importante que esse cara perca sucessivas vezes. Eu acho importante isso. Agora resta saber se isso vai acontecer, né, cara? Porque eu sinto que vai rolar um clima de revanchismo, não apenas dos políticos, das classes políticas, os próprios setores da cultura mesmo, que o vê como uma grande ameaça, que vê como um sujeito que está sempre desmerecendo e ridicularizando qualquer... Né, é aquela velha história de que artista é tudo vagabundo, maconheiro, ou então, sabe, ridicularizando mesmo, estudante universitário é tudo tchutchuca de comunista, né? Ele deve inventar essas questões todas. E isso aí eu não sei até que ponto nós vamos lidar com isso de uma maneira, nesse nível de fineza que você está colocando, né? A gente não sabe. Eu sinto uma aura de revanchismo, até mesmo por parte da própria classe política, né, em comunhão com o judiciário também, que foi muito ofendido pelo Bolsonaro. O Bolsonaro viveu de ficar, sabe, colocando em xeque o STF, as cortes brasileiras de modo geral. É tudo comunista, é tudo globalista. Tá tudo querendo me ferrer. É o tal do canalha, e todo mundo canalha, não sei o quê. Quer dizer, ele gerou muito mal-estar, esse é o ponto. Ele gerou muito mal-estar. E isso aí é óbvio que... Comentário do Guilherme, muito bom. Bicho, o Nicolas é o meu alvo, cara. Eu vou ficar puxando a capivara do Nicolas diariamente, a atuação legislativa dele, formar dossiê, não sei. Porque, cara, é um absurdo esse Nicolas ser o deputado mais votado do Brasil, cara. É um absurdo. Sabe? É tipo, dói na alma. Né? Mas, enfim, era isso que eu queria colocar. A Joyce também foi. Então, amigos, como vocês bem sabem, em momentos mais difíceis, os heróis silenciosos, né, os heróis anônimos aparecem para salvar o dia. Hoje nós fomos surpreendidos pela presença da torcida Galocura. Hoje eu vou chegar e falar um negócio para vocês. Hashtag, não só a hashtag Time Sem Razão, tem a hashtag Somos Todos Galocura, né? A torcida do Galo, né? Eu já sou galão, né? A torcida do Galo, hoje eu tenho orgulho de ter visto essa cena, porque a torcida do Galo representa todo o Brasil. Eles estavam saindo de Belo Horizonte, indo para São Paulo para assistir a Atlético Mineiro São Paulo, quando descobriram que tinham marginais, bolsonaristas, terroristas, paralisando a estrada, e eles não queriam perder o jogo que eles tinham pago. Logo, eles desceram os terroristas de extrema-direita na porrada. Né? Ou seja, quem resolveu a situação não é um petista. Ou seja, é a própria sociedade civil, é o próprio povo descamisado que resolve a situação. Então, parabéns, torcida da Loucura, vocês são o orgulho dessa nação. Vocês fizeram mais do que a PRF, vocês fizeram mais que a porra do Zema, do que o Rodrigo Garcia, do que aquela porra daquele Carlos de Castro, filho da puta, né? Todos coadunando com essa merda, né? Enfim, isso não pode escalar. Então, parabéns, torcida do Galo. Não estou falando o time Atlético Mineiro, mas a torcida da Loucura deu o exemplo que depois foi seguido. Então, você se sentiu orgulhoso? Demais da conta, pô. BH é a loucura do início ao fim, né? E eles têm um puto respeito pelo Calil, né, cara? O Calil o Calil, se ele candidatar de novo na BH, ele ganha, cara. A galera gosta, assim, o Atlético Mineiro tem uma fidelidade quase que messiânica com o Calil. Pô, a diferença que o Calil é um bom gestor. Ali faz sentido você gostar do cara, né? Então, é outra estrutura de militância, né? Você vê que a militância com os caras igual ele é um trem que você vê que é produtivo, que te engrandece enquanto uma pessoa participativa na política, né? E aí é isso, né? Eu senti orgulho da loucura, eu sempre fui atleticano, né? Eu sou atleticano, então, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei muito feliz. E aí, igual você falou, a coisa acabou criando, né, uma tendência de modo que até a Gaviões também já está fazendo movimentações semelhantes. Esse é o momento que as pessoas têm que tomar uma decisão de que lado a gente está. É muito fácil falar de democracia, né? Mas a coisa é realmente lutar pelos seus direitos. E tem direito que está sendo violado, que é o direito de ir e vir, né?
Ou seja, vocês vão aceitar? O povo vai aceitar que um grupelho decida se você pode ir ouvir só por causa que ele acha, ele tem uma visão. E aqui, amigos, aqui esse vídeo aqui é até triste, porque essa galera vive em outra realidade e foi soltada fake news para esses grupelhos de que o ministro Alexandre de Moraes foi preso. E aí no meio da... Aí, ou seja, deixa eu mostrar isso aqui. Ou seja, o hospício está aberto. É isso, o hospício está aberto. Pessoas compram uma narrativa mentirosa, ou seja, o cara fala mentira para eles, eles comemoram uma mentira, depois eles vão descobrir que é mentira e ainda assim não vão mudar de ideia. Né? Eu sinto pena dessas pessoas. Você consegue entender? Você consegue entender? Não, eu não vou mentir não. Eu sinto, não vou mentir não, cara. O que eu vi hoje, os caras paralisaram o trânsito na frente de hospital, porque já tinham feito buzinaço na frente de hospital na pandemia. Eu me lembro um testemunho que eu recebi de um médico, que ele falou que ele estava cuidando de Poxa, cara, muito triste, cara. Ele estava cuidando de um senhor, que ele tinha uma esposa cega. E ele falou assim, eu não posso morrer. Ele estava sufocado, falou assim, eu não posso morrer porque eu sou a única pessoa que pode ajudar minha mulher, eu não tenho mais ninguém para cuidar dela. Foda, velho. E aí, enquanto esse cara estava morrendo, o médico sabia que esse cara não podia morrer porque ele estava ajudando. Só esse cara podia ajudar uma mulher cega. As pessoas, ele olhou para baixo e viu os filhos da puta fazendo buzinaço, falando que não tinha pandemia, que era para abrir tudo. Entende? Não, você vê hoje mesmo, lá na Jovem Pan, aquele Paulo Figueiredo, que aquele ali pra mim não adiantou nada. Demitiu Fiuza, Augusto Figueiredo, né? E deixou o pior de todos, deixou os piores, Constantino e Paulo Figueiredo. Né? O Paulo Figueiredo hoje, ele meteu essa de pandemia fantasiosa, cara. Na hora que ele falou isso, até aquele menino lá que entrou no lugar do Guga Noblar já chegou e pelo amor de Deus, cara, não fala isso não. Meu Deus do céu, cara, essa altura do campeonato você falando isso. Pandemia fantasiosa. Da onde que foi meu parente, então? Onde que foi? É uma piada de muito mau gosto, cara. Eles brincam com a realidade. Eles acreditam naquilo que não existe e tipo assim, é muito triste, amigos. É muito triste mesmo o que está acontecendo com o país. Infelizmente, essa foi a batalha da verdade contra a mentira, cara. Né? O tu é contra a sanidade. Aqui, né? Você quer uma situação tão dramática e triste, tipo assim, aquilo ali eu fiquei muito chocado, emocionado, tanto é que eu briguei com uma amiga em comum nossa, né, porque ela elogiou o cara, tá? Foi aquele episódio, não, o episódio da marmita. Cara, aquilo ali eu véi, sinceramente, Qual foi o episódio da marmita? O cara que supostamente fazia um bom serviço, né, assegurar a alimentação de um grupo aí periférico, e aí um belo dia ele estava distribuindo e perguntando assim, você vai votar em quem? Aí a menina falou, não, aqui em casa é Lula. Ela, então, ó, tá vendo aqui, ó, anota aqui, ó, filma aqui ela aqui, ó, a partir de agora não vai ter marmita mais. Quando ela falou que era eleitor do Lula, né? Ou seja, eu acho que esse cara, assim, a primeira pessoa que ele foi, ele já deve ter feito isso, porque é bem provável que todos lá já eram Lula, né? Mas aí, quando ele fez aquilo, cara, eu falei assim, meu Deus do céu, cara, olha o nível da perversão. Passar fome. É que alguém não tem direito de viver só porque pensa diferente de você, só porque tem uma cosmovisão diferente. Por exemplo, eu não quero que os outros lados passem fome. Eu não quero que eles sejam presos. Eu quero que uma pessoa seja julgada. Eu quero uma pessoa que seja julgada, uma. Mas eu não quero que os outros... Fala. Pois é, aí sabe o que essa amiga nossa falou a respeito desse cara? Não é amiga nossa. Não existe nenhuma amiga nossa. Não temos nenhuma amiga em comum. Fala. Pois é, exatamente. Chamou o cara de herói. Aí ali, meu filho, ali eu fui e falei assim, não, entreguei pra Deus. Não soltei os cachorros pra você imagina, se Jesus entreguei pra Deus. Você imagina Jesus? Jesus, olha só, veja a porra que aconteceu na porra da Bíblia, cara. Jesus vivia num país que era ocupado por um país de religião judaica, que era Israel, que tinha uma série de costumes moralistas, e estavam sendo dominados pelos romanos, que eram os putanheiros, todo mundo viado, né? Aí, um belo dia, chegou um centurião romano, né, que seria o dominador deles, né? Seria o cara que oprimia eles, seria o cara que roubava eles, seria um petista para eles, né? O cara que estava roubando, assaltando, matando eles, né?
chegou para Jesus e falou assim para ele: Senhor, meu servo, e a palavra servo, que ele está usando, algumas pessoas até dizem que é um servo criança, mancebo, né? O serviçal de casa, né? O meu servo está doente de cama. Basta uma palavra sua para que ele seja curado. E o que Jesus falou? Ele foi herói? Ele foi mito? Ele falou assim: pode ir embora, né? Eu só aceito quem é judeu, né? Não, ele falou assim: nunca vi tanta fé em Israel. Vai, seu servo já está curado. Jesus não fazia acepção de pessoas, cara. E é muito triste ver que quem mais faz acepção de pessoas nesse país é quem, infelizmente, diz carregar o nome de Jesus Cristo. É muito triste, cara, ver que a igreja evangélica promoveu exatamente esse estado. Eu, como evangélico, sinto uma vergonha profunda, uma crise de identidade a dor que eu estou sentindo. Você não está sentindo a dor que eu estou sentindo. Porque uma coisa são os políticos, os pastores bandidos, não. Os pastores honestos, aqueles que eu admiro, entraram de cabeça, cara. Entraram de cabeça em algo demoníaco, né? E, enfim, você acaba perdendo a referência, né? Você perde completamente a admiração pelas pessoas. Sim. Você entende exatamente por que a igreja na Alemanha apoiou o nazismo, de cabeça. Você entende exatamente por que a igreja calvinista apoiava o apartheid. Por que a igreja batista lá nos Estados Unidos apoiava o Jim Crow. Por que a igreja batista, quando veio aqui para o Brasil, não foi contra a escravidão. Você vê que a igreja evangélica está, em vez de ser a promotora da virtude, estabelecer aqui na terra os valores do reino de Deus, né? De bondade, de benignidade, não. Ela está sempre na oposição. Isso é muito triste. E olha, e você está falando aí, entrando na questão da igreja evangélica, a primeira pessoa que me vem à cabeça é a tal da Damares. Que, pelo amor de Deus, mano, aquela mulher, ela tem uma cabeça muito macabra, velho, pra pensar, imaginar aquelas histórias dela. Aquilo ali, se ela bater um papo com Stanley Kubrick, sai uma obra-prima. Porque é muita loucura ali dentro da cabeça dela. E as histórias que ela conta, aquilo ali, sinceramente, velho, é coisa pra você dormir com medo do bicho papão mesmo, sacou? Que é horripilante. As histórias que ela usa o que há de mais horripilante pra deixar as pessoas lá. E fala assim, ó, lá, eles fazem isso. Tá ligado? Olha o quão criminoso que é isso, cara. Não é possível, assim, eu acho que a sociedade brasileira vai se ver diante de uma situação no sentido, né, os representantes eleitos, e fala assim, cara, será que realmente vale tudo? Porque, olha, se a gente aceitou o vale tudo, olha o que tá virando. Olha o que tá virando, é isso. Não, se continuar o vale tudo, vai... Essas pessoas, será que elas não vão orar, não vão colocar a cabeça no travesseiro e falar, poxa, será que isso aí não é culpa minha? Essas pessoas estão morrendo na rua? Nunca vão fazer isso, é impossível, cara. Eu não tô vendo isso, já era pra ter feito. Infelizmente, cara, você vê que esses caras não... Eles não negociam mais para eles negociam com aquilo que eles querem. Então vamos ver aqui essa cena ridícula. Aí agora, já chegou aqui. Vamos. Calma aí. Foi. Presta atenção, gente. Olha o que eu vou ler aqui, tá? Presta atenção. Foi escrito agora, através do senhor Wilson Colossal, brasileiro, divorciado, advogado, Belo Horizonte, papapá, licença, linguística, principal. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Então, amigos, ou seja, eles sabem que isso é mentira, mas eles deliram, né? Com a prisão do seu inimigo, né? Tipo assim, você viu aquele filme A Queda, do Hitler, né? Que tem uma cena que vai aparecer um exército desconhecido que vai salvar eles e eles vão dar a reviravolta. E começa a acreditar nesse exército desconhecido que vai aparecer e vai salvá-los, né? Exatamente isso que eles estão acreditando. É a negação total da realidade. E a gente precisa... Cara, eu sinto pena dessas pessoas. Eu não consigo ficar com raiva delas, não. E você? Não, raiva eu não fico também não, cara. Às vezes, mas a coisa é tão caricata que você não consegue conter essas gargalhadas. Por exemplo, prisão flagrante. Flagrante de quê, bicho? Vocês colocaram 1 quilo de maconha lá na casa, no gabinete dele, não sei. Porque, velho, da onde vem essas histórias, cara? E como que esse povo acredita nisso? Será que eles ficam falando assim, sei lá, reagindo assim de forma teatral? Só pra gerar um incômodo mesmo?
Porque não tem condição, velho, acreditar no nível que esse povo acredita. Né? O lance lá do estado de sítio é a mesma coisa, né? Tem todos esses fetiches aí, né? É triste, cara. Eles colocavam crianças na frente dos carros, né? Pedindo intervenção militar, intervenção federal, ou seja, é uma lavagem cerebral mesmo na cabeça das crianças, né? Coitadas, nem sabem por que estão ali. Associando a bandeira do Brasil com intervenção militar. Não, deixa eu te contar uma história. Quando eu estava no bolsonarismo, eu percebia que muitos dos caras que eram lá da liderança, lá daquele grupo, entendeu? Eles iam para a manifestação e eles obrigavam a mulher a ir na manifestação. Tipo, a mulher não tinha a mais mínima consciência política. Às vezes quer ficar em casa assistindo um filme, tá ligado? Tipo assim, o domingo, eu não vou ter que fazer almoço, eu quero ficar em casa de boa. Aí vou pra manifestação. Eu sinto isso, cara, porque eu convivi com elas e a gente via a cara de tédio delas na manifestação. Você vê que ela estava lá para preencher um buraquinho e a coisa ficar volumosa, entendeu? Mas a vontade mesmo dela é de estar em casa, no sofá, com a pipoca, vendo um filme, entendeu? Ou vendo um programa de fofoca, não sei o quê. Porque realmente essas mulheres são as donas de casa, de família ali, da família tradicional mesmo. E as práticas dessas mulheres não é esse ativismo político nem nada, não. Mas eu sentia que esse cara, velho, ele trazia elas a laço, cara. Era impressionante, bicho. Coisa de louco. Mas enfim, pode... Esse aí foi o que distendeu o joelho aí, né? Eu queria que... Ou seja, coisa de vândalo, né? Queria quebrar os bens de outra pessoa só porque não vota o mesmo candidato. É uma coisa completamente triste, né? O menisco dele foi pro saco. Cara, então, amigo, eu sinto pena dessas pessoas. Eu não tô aqui rindo. Porque eu sei que isso aqui mostra a falência da nossa própria nação, sabe? Porque são seres humanos. Algumas dessas pessoas são boas, mas elas foram instrumentalizadas e influenciadas por uma ideia maligna, né? Acontece. Você gostaria de experimentar um novo perfume da Jequiti? Novo perfume da Jequiti. Um novo perfume da Jequiti. E aí, esse perfume aí? Eu fico imaginando o policial que votou no Bolsonaro sendo obrigado a lidar com esses fanáticos, né? Assim, porra, que merda que eu fiz, né? Eles estão fazendo isso tudo a contragosto, cara. Eles queriam estar até junto, mas esses caras estão subordinados ao governo estadual, né? E até então, sei lá, nem o Ronaldo Caiado, que é onde no Brasil está tendo mais aglomeração desse pessoal aí, que foi um cara que apoiou o Bolsonaro, nem ele, sabe? O Ronaldo Caiado era o que, dos que estavam apoiando. Eles estão assustados. E eles falaram assim, não, aqui a gente vai evacuar esse pessoal aí também. Entendeu? A ordem é essa. Aqui em Minas Gerais o Zema também já pediu todos os mandados da polícia, só pode evacuar. Né? Enfim. Vamos ver aqui, vamos dar um dia de resposta para vocês. Tá? Quero editar, olha, quem não está contente comigo tem Lula em 22 aí. Tá? Você viu, né? Quem não está contente, né? Parece que não tinha muita gente contente, né? Ele falou o seguinte, em 2002 tem Lula, se eu errar o PT volta, né? Foi o que aconteceu, né? Mas eles têm dificuldade de aceitar a realidade, cara. Eles estão lidando com uma galera aqui, bolsonarismo mata, empresário de 57 anos morre ao bater numa carreata de um bolsonarista que estava bloqueando a estrada em protesto contra a vitória de Lula. Coisa horrível, né, cara? E o pai de família agora é uma família menos, né? Menos uma família desgraçada. Se o Bolsonaro tivesse admitido a derrota, né? Aceitado a derrota e pedido pro pessoal voltar para casa, esse cara estaria junto da família dele agora. Já parou pra pensar nisso? Com certeza. Ele não ia, né? Ia ter a situação que levasse ele ao óbito. Mas tem gente que acredita que vale a pena negociar com sangue alheio, né? Vale a pena, não, foi um mal necessário contra o STF. Tem umas pessoas que estão nesse nível, né? Não, quem realmente matou esse cara foi o STF. Ou seja, quando a pessoa vê isso e ainda consegue atribuir dolo pro outro lado, é porque a pessoa realmente está no estado de engajamento alucinante, sabe? As pessoas não estão mais conversando com a gente. Aqui em Barueri, crianças aqui, ou seja, o Brasil ele demonstrou hoje aquilo que ele tem de pior, né, cara? Enfim, eu espero que as pessoas entendam o que aconteceu, né? Aqui, olha, onde o galo for, a loucura estará. Aqui, a loucura sempre representando.
Não só a Galopura, como também a Gaviões da Fiel, né? A Gaviões da Fiel também fez parte do processo hoje, né? A Gaviões da Fiel enfiou a porrada mesmo, né? Deixa eu ver se aparece aqui a Gaviões da Fiel. Inclusive, afiliada da Record é ameaçada ao vivo por bolsonaristas aqui. Essa aí também foi terrível, cara. Bandidos, marginais. Tudo bem, amigo, nós estamos ao vivo. Atenção, não sei quem está sendo. Atenção, olha só. Ao vivo. Quero ver que você botou. Dá pra ouvir que você botou. Fala que tá ao vivo, Estevão. Não, então apaga o vídeo aí. Apaga tudo agora. Apaga. Não interessa, apaga. Olha só o que tá sendo feito com essa equipe agora, hein? Ao vivo. Aqui em Blumenau. Olha, pegaram o microfone. Acabou a tua reportagem. Acabou. Acabou. O que é isso? Democracia. Que democracia é essa? Que respeito é esse? Tranquilamente, tá bem? O que ele falou? Nós estamos, o cara parou aqui pra perguntar. Tá tudo tranquilo. Cara, o cara veio aqui e disse que tá tudo certo. Não sou, cara, eu sou um jornalista. Eu estudei 5 anos pra ser jornalista. O que é isso, gente? Eu não... A informação é isso. Tá bem, tá bem. A informação não. A Globo é um lixo. Mas eu não sou, cara. Sou... O que é isso? Olha só, rapaz. Tá bem, tá bem. Obrigado. Tá bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá bem. Vocês acabaram de aparecer na TV, todo mundo de vocês. Ao vivo. Parabéns. Infelizmente. Parabéns. Não, e depois falou que tem festa nos presídios, né? Então, amigos, os verdadeiros marginais não estavam nos presídios hoje, não. Mas vamos ver a Gaviões da Fiel. Aí. Essa é a democracia que eu quero. Cara, esses caras são muito corajosos, porque vocês já são armados, né? Mas eles costumam ser também, né, velho? Joga pra lá, cara. Joga pra lá, mano. Falhou, cara. Parabéns, Gaviões. Deus abençoe. Deus abençoe, Gaviões da Fiel. Fiéis e realmente a democracia. A polícia vindo aí, é? Então, agora a gente tem que falar do bode na sala, né? Parece que o MST tá querendo entrar na festa. Se fizer isso, é guerra civil. Se entrar o MST contra os bolsonaristas, daí eles já tem o ódio do PST que eles vão disparar contra o MST e o MST vai devolver e a gente entra em guerra civil. Aí o exército tem que entrar. Aí, a Polícia Federal... Mas isso está sendo cogitado? O quê? A entrada do MST? Sim. É? O movimento Isso aí dá guerra. Então, amigos, pra mim, o melhor vídeo que foi feito ontem, né, foi o vídeo de um pastor que já foi um homem de Deus. Vamos ser sinceros, já foi um homem de Deus, né? Não é mais, mas infelizmente a gente tem que avaliar as pessoas devido ao poder que elas têm, né? Então vamos ver aqui as palavras do senhor Silas Malacheia. Povo abençoado do Brasil, aqui vai minha resposta à fala do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu estava esperando ele falar. Se ele provasse alguma coisa de que houve fraude na eleição, com provas robustas, eu estaria apoiando integralmente. Só que não foi apresentado absolutamente nada. E a fala do presidente, se você ver ou rever, respeita a Constituição. 2, não concorda com depredação ou impedimento de ir e vir. Isso é coisa da esquerda e é verdade. A esquerda não tem moral, nem grande parte da imprensa, para falar nada de manifestação. Porque em 2014... eles tentaram invadir o Supremo Tribunal Federal com 30 policiais feridos e 8 em estado grave. Calem a boca, vocês não têm moral para falar nada. Agora, o presidente falou algo importante. Então, o que resta ao povo brasileiro? Protestar é um direito. Vamos parar, vamos acabar e vamos voltar ao trabalho. É isso que nós precisamos. Agora, vou dizer uma coisa. Eu tenho vergonha de saber que o presidente do meu país é alguém
condenado em todas as instâncias por unanimidade, e que ficou livre pela canetada de um cabo eleitoral que foi para o STF. Eu tenho vergonha de saber que as gerações futuras estão aprendendo que o crime compensa. E eu tenho vergonha de saber que 20% dos evangélicos votaram em Lula, isto é, quase 7 milhões de pessoas. E não venham aqui fazer acusações levianas ao povo nordestino. Ele teve voto em tudo que é lugar e venceu em Minas Gerais. Não venham aqui com essa conversa. Eu tenho vergonha, isso sim, na fala do ministro Barroso e na fala do ministro, fala de ministro, Gilmar Mendes, o maior esquema de corrupção do mundo e governo de ladrões. O meu papel, a minha oração é que Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Então, amigos, vamos ser bastante francos. Então, vamos lá. O atual presidente não reconheceu a derrota. Ele fez uma parada que eu até achei bastante inteligente. Ele fez um discurso de ambiguidade. Ele fez um discurso que, para as pessoas que são fiéis a ele, foi validando as pessoas que estão nas ruas. Ele não falou abertamente que, literalmente, que ele reconhecia a derrota, ao mesmo tempo que, depois que ele saiu, o Ciro Nogueira falou que ia fazer a transição, ou seja, dando a entender que ele vai sair. Mas para a mensagem que é entendida por parte dos fanáticos, é que é para eles continuarem lá, que é para demonstrar força. Ou seja, ele fica negociando com vidas humanas. Ele é um filho da puta. E quem defende esse cara, né, como infelizmente a maior parte do... Enfim, agora eu acho que o público melhorou, né? Agora eu acho que não é a maior parte, mas alguma parte das pessoas que estão aqui assistindo, amigos, vocês perderam a eleição, acabou. Tipo assim, foram 4 anos terríveis pra gente, né? Pra mim, pelo menos, né? Foram 4 anos de crise econômica, de desfalecimento das relações sociais, de violência, né? Eu nem nos piores sonhos eu imaginaria que esse governo seria tão ruim. Nem nos piores, foi muito pior do que eu imaginava. E olha que eu achava que ia ser ruim, porque eu não votei nele. Agora, vamos desenhar cenários, né? Digamos que o governo do Lula seja muito ruim. Se o governo Lula não chegar em algum momento e instigar pessoas a destruírem o Brasil, para mim já é um avanço. Ainda mais porque a Bolsa está subindo. Por quê? Porque a gente acabou de receber notícias de que quem vai governar de fato é o Alckmin. O Lula vai ficar viajando para o resto dos países e quem vai fazer a costura política é o Alckmin. E parece que realmente quem vai ficar com o Ministério da Economia é o Meirelles. Logo, o mercado respondeu muito super bem, dando a entender que esse governo tende a não ser muito bom, mas tende a ser pelo menos mediano, sabe? E aqui eles vão ser bastante francos. Se esse governo for excelente, ainda assim, a extrema-direita vai dizer que foi o pior governo do planeta. Tudo aquilo que eles calavam no presidente atual, eles vão falar, eles vão fazer histeria, né? Então, amigos, a gente tem que ter um mínimo de coerência, cara. O que está acontecendo? Alguém tem que ser o adulto na sala. E é triste saber que tem que ser eu. Paulo. Eu, toda a minha história aí com militância política, trabalhando na política, compreendendo e participando, tem uma coisa que eu não vou fazer nunca mais, e que eu já fiz, obviamente, e até vejo isso como errado. Quando eu estava dentro da panela do Olavo, ele realmente fez toda aquela narrativa de que a galera da esquerda do PT são diabólicos, né? As Farc, terrorismo, não sei o quê. Então você é induzido a fazer a oposição pela oposição. E isso é errado, cara, sob quaisquer aspectos. Às vezes o PT está com uma ideia ali, uma proposta, engatilhar alguma coisa ali, né, que talvez seja bom. Talvez tenha um lastro ali numa demanda verdadeira da nação. E aí as pessoas vão ser contra porque é o PT. E isso é uma coisa que, por mais que eu vou ser oposição ao PT e ao Lula, esse suposto governo Lula, né, que vai ser o Alckmin e tal, mas ainda que o Lula seja o símbolo central e eu serei oposição a esse governo, uma coisa que eu não farei é isso, ser oposição pela oposição. A gente tem que realmente criar uma maturidade no discurso e na forma de querer participar na política, porque já ficou provado que é essa oposição pela oposição que cria esse imaginário antipetista acima de tudo, ou até mesmo o imaginário bolsonarista, que em síntese é o antipetismo em forma de personificação política, né? O bolsonarismo nada mais é que isso. Aqui, olha só, a primeira proposição que esse governo fez foi a reinclusão do Brasil no cenário internacional, e a primeira notícia que a gente teve da ação do governo Lula é que o Brasil já recebeu hoje notícia que a Noruega vai voltar a dar para o Brasil
2 bilhões de dólares por ano para preservar a Amazônia. Ou seja, o cara nem chegou a tomar posse, o Brasil já ganhou 2 bilhões. Eu vou criticar? Que é o PT? Não. Pode alguma. Esse dinheiro nunca deveria ter saído daqui em primeiro lugar. Esse dinheiro só saiu, esse dinheiro que a gente recebeu da Noruega, da Dinamarca, para a gente preservar a Amazônia, só saiu porque o atual descelerado começou a falar assim, vai conseguir colocar a sua mãe, ficou chamando que a mulher do Macron é feia, seja, não precisa aqui, ou seja, amigo, seja benevolente, pega o dinheiro, não, a gente precisa de dinheiro para a Amazônia, você tem 1 bilhão, 1 bilhãozinho, cara, nós estamos um déficit de 450 bilhões, todo bilhão é jogo, cara, que seja melhor que deles do que do nosso. Então, parabéns pro Lula por já ter conseguido esse ganho pro Brasil, diferente do atual presidente, que nessa paralisação deve ter tirado alguns bilhões do Brasil também, né? Mas, então é isso que a gente tem que falar, políticas propositivas, né? Elogiar aquilo que é bom e criticar aquilo que é ruim. Basicamente isso, né? O dinheiro foi bloqueado, voltou. Enfim, mas realmente, se for o Meirelles, cara, vamos ser bastante francos, o Meirelles, ele nunca deu errado em nenhum momento da vida dele. Por onde ele passou, em todos os momentos da vida dele, todas as funções dele, ele sempre deu certo. Por que ele vai dar errado agora? Todos os meus amigos que são economistas, que estão analisando esse retorno do Lula, até de uma forma não apenas econômica, mas até filosófica, todos eles estão acreditando que o Lula vai fazer uma economia arroz com feijão, sabe, para não criar animosidade e para o mercado sinalizar positivamente. Né? Igual eu estava fazendo uma live semana passada que eu fiz com o meu amigo Zanata, ele falou, bicho, o PT, no final das contas, ele é só uma vaselina de boa qualidade, né? Ele é comunista mesmo, tá? E aí, como que é a interpretação que ele tem? Porque ele, na visão de um marxista ortodoxo, tanto PT quanto PSDB e até mesmo MDB são social-democracia. É um governo que até permite centro-democrático, mas vai sempre, uma hora ou outra, acabar atraindo a classe trabalhadora, né? E aí o PT ele tem esse diferencial que, para eles interpretam como se fosse uma espécie de vaselina de qualidade. Olha você ver como é que é até interessante a forma como ele adjetiva, né? E aí é isso, cara. Eu não acredito que o Meirelles vai meter o louco, giro à esquerda, aqueles papos do Disseu, de giro à esquerda. Não acredito que vai falar isso, não. Isso aí pelo menos sabe? no primeiro mandato, tipo assim, o que um líder faz? O que um cara que é político faz? Primeiro momento, ele tenta resolver a economia. Para, no segundo momento, ele tentar fazer uma pauta ideológica. A questão é que o PT, o Lula é um político muito mais inteligente que ele é inteligente, se não fosse, não teria sido dele. Que ele sabe ter sensibilidade de entender quem que tem poder e quem que não tem. O Bolsonaro, enquanto ele coleciona inimigos, né? Ele atravessa a rua para entrar numa briga que ele vai perder, ele entra em qualquer briga, ele briga mais do que vence. Ele coleciona derrotas, né? Passa vergonha, né? O que as pessoas querem é vitórias, cara. Vitórias para o povo. E não tem que torcer pro cara estar brigando com o STF, pô, assunto que você nem sabe qual é. Entende? Então, mas a pessoa diz, mas e o preço da gasolina? E o preço do combustível? E a gôndola do supermercado? É isso que importa, cara. Essa é a habilidade. E aí, amigo, o Lula, se o Lula vê uma crítica do PSOL, você acha que o Lula vai chegar e vai chamar o PSOL de fascista? Não, ele vai compor. Assim como ele vai compor com o Lira, vai compor com o Ciro, vai compor com todos os agentes, para governar com eles. Diferente do atual presidente que queria impor a sua vontade a ele, porque achava que ele... Isso não é... O presidente não faz isso, cara. No máximo, até uma empresa. E ainda se você fizer esse tipo de coisa numa empresa, você não vai durar muito tempo, né? Você tem que conversar com as pessoas e ir até os limites delas, né? Então você tem que compor, fazer acordos. Por exemplo, o STF, ele não vai mandar no STF, ele vai compor, ele vai fazer um acordo com o STF. Então, basicamente isso. Por isso que esse governo, do ponto de vista institucional, tem um perigo da extrema-direita, mas a própria extrema-direita vai se destruir, vai se desfalecer, sabe? Por quê? Sem o orçamento secreto, sem o dinheiro, sem as igrejas fazendo campanha para ele 24 horas por dia, o mito vai se desfazer, sabe? Eu acredito nessa tese de que o mito vai ser óbvio. Algumas pessoas que estão muito fanatizadas, acredito que os 13% da população, não tem mais volta, elas vão ter essas convicções pro resto da vida, sabe? Muitas que estão aí na rua. Mas existem muitas pessoas que vão começar a pensar o seguinte: sou de direita, a direita realmente tem os meus valores, contra o aborto, a favor da família, a favor da liberdade, mas, contudo, não é esse o caminho. É esse tipo de mentalidade que a gente tem que entender. Que o fracasso do Bolsonaro, reiterado, pode significar que, amigo, a gente não vai vencer esse movimento de ódio
humilhando as pessoas, ou falando eu avisei, ou tá vendo, ou porque eles estão falando assim, toda vez que acontecer uma coisa errada, a culpa é sua. Um jogo de culpa. Não, a culpa não é do outro, cara. Tipo, a eleição acabou. Agora a gente tem que juntos tentar resolver. Amigo, eu amo o Brasil. Tanto é que eu tô aqui. Você também ama. A gente quer ficar aqui. A gente quer que esse seja o país dos nossos filhos. Então vamos trabalhar para esse país evoluir. Mas agora não. Só porque o sonho delirante deles se desfez, então não vale mais a pena o país. Eles não acreditam. Na verdade, eles nunca amam o Brasil. Eles amaram um tipo de Brasil. Quem ama o Brasil é a gente, porque a gente ficou aqui e aguentou essa porcaria, né? Mas é isso. É o máximo sectarismo, cara. O bolsonarismo, ele é o máximo sectarismo. Então, é muito difícil criar ali um trânsito, sabe? Vai ser difícil estabelecer comunicação com esse povo. Tem um grupo, como você falou, que está fanatizado, né? Mas tá aí um grande desafio aí pro Alckmin e pro Lula, para ele... Não, a próxima eleição, né? eles vão voltar. É impossível. Eles ocuparam um tamanho tão forte da direita que a próxima eleição vai ser eles, ocupando o espaço da direita, contra a esquerda. Só que eu acho que eles vão vir mais enfraquecidos. Por quê? Se o governo Lula for razoável, não há uma treta, porque a imprensa toda vai dar apoio total ao Lula. A imprensa toda. Não sei se você viu o sorriso do Macron, tipo assim, vocês estão de volta, o Brasil voltou. Estamos de volta na cidade, entende? Então, o Brasil agora volta a ser... O que o Lula está falando? O Lula quer conversar com o Putin, né? Para tentar resolver o conflito na Ucrânia, entende? Agora o Brasil volta a ser um player internacional. Não pelo fato de que o Brasil é grande, mas pelo fato de que o Lula tem prestígio internacional. Porque o mundo inteiro tem a questão agora do crédito de carbono e o Lula tem credibilidade para vender isso para o mundo, entende? Então, esse é o grande que o Lula tem. Não de presidir, porque ele não é... Ele tá velho, né? Mas o fato dele ter ainda moral lá fora vai fazer com que haja uma fila de chefes de Estado aqui para ver ele aqui tomar posse e de fazer visitas internacionais. Enquanto o Alckmin fica aqui fazendo as funções mesmo de presidente, né? Então, amigo Guilherme, tudo bem? Fala Knut, fala Vitão, beleza? Fala, Guilherme. Esses excessos nos dias de hoje, terrorismo bolsonarista. Cara, eu acho uma coisa um pouco engraçada, né? Porque quando você pensa em radicalismo, você pensa no pessoal mais jovem, né? No pessoal mais, não sei, talvez com uma estética um pouco diferente, né? E quando a gente olha para o bolsonarismo, a gente vê, bom, nas estradas a gente vê o pessoal que é caminhoneiro, o pessoal, né, mais rústico, digamos assim. Agora, quando a gente vê esse pessoal aí desses vídeos que vocês colocaram, né, do pessoal se ajoelhando, em nome de Jesus, como diria o Vila. Profanando a nossa fé e profanando nossas coisas, cara. Pois é, né? Então, e na verdade, como vocês falaram, eu também sinto um pouco de dó, né? Principalmente das mulheres de meia idade, né? Aquele pessoal que... Eu conheço gente assim, sabe? Que associa muito a imagem do Bolsonaro com Jesus Cristo. E aí eu tenho vontade de dar um abraço nessas tiazinhas e falar, pô, sai do zap, tia, sabe? Não fica ouvindo essas besteiras que eles estão te mandando, mas não. O bolsonarismo é muito acolhedor para uma pessoa que não é nada na vida. Ele entra ali e ele faz milhares de amigos e relacionamentos. Num mundo como o nosso, que está tão isolado, o bolsonarismo ele é muito sedutor. Porque ele engaja a pessoa e a pessoa passa a ser alguém. Aí, ou seja, toda hora alguém vai te passar uma notícia, vai se importar com a sua opinião, você acaba sendo instrumentalizado, né? Ou seja, tem um benefício de você fazer parte de uma seita, sabe? O problema é que a seita ela vai te dopando a sua identidade, né, cara? E são pessoas muito velhas, cara. Ela sabe que não tem muito a entregar. Então elas vivem de um passado. Elas querem retornar ao passado, né? Eu acho que é como a experiência que você teve aqui no canal também, né, Knut? Você criou uma comunidade, um pessoal que se identificou, se uniu, e que a partir do momento que foram criando certos paradigmas desse grupo, e você foi se opondo, o pessoal acabou se perdendo, né? Uma coisa é tolerância, por exemplo. Eu não tenho nenhum problema em pessoa que é de esquerda ou de direita. Só que aqui eu acho que todo mundo pensa diferente. O problema é pensamento que não é aceito. Por exemplo, eu não quero ter que negociar com pessoas que acreditam que o cara da marmita é um herói. Eu não quero negociar com alguém que acha que tem que gritar eu autorizo, né? Eu autorizo pro cara dar um golpe. Eu não quero negociar com gente que é contra a vacina. Eu não quero negociar com gente que acredita que preto tem que ir inferior. Eu não quero negociar com gente que acredita que tem que bater em preto porque bater em gay porque está se beijando na rua. Isso aí não tem que ser mérito de debate. Eu não quero conversar com as pessoas. Isso é inadmissível, sabe? O próprio fato dessas ideias absurdas, eles querem de volta a discussão, né? Ou até o próprio antissemitismo.
Né? Você vê alguns canais na internet falando abertamente, né? O problema é a degeneração dos bigodudos, dos narigudos, não sei o quê. Ou seja, é uma coisa ridícula, tão escrota, cara. Será que os caras não têm vergonha na cara? Aliás, tem um youtuber aí, cara, com todo respeito, o cara 50 vezes maior que eu, mas parece que o cara ficou ofendido com o fato de eu ter votado, porque ele sabe. Sabe por quê? Porque ele sabe? Porque ele ficou puto comigo? Sabe por que ele ficou puto comigo? Ele falou que... eu não vou falar o que ele falou de mim, mas ele falou uma coisa grave a meu respeito. Mas um youtuber bem grande aí do campo do extremista. Sabe por que ele ficou puto comigo? Porque ele falou assim, não, esse cara virou voto pra caralho. Entendeu? O Knut, no último, ele, dando todo aquele negócio, e no finalzinho virando, ele virou voto pra caralho. Então esse cara é perigoso. Então a gente tem que ir atrás dele. Entende? Contra quem que a gente tá lutando? Entendeu? Então isso não é uma batalha de eleição, isso é uma batalha de uma vida, sabe? Porque do outro lado são pessoas que realmente são machos, cara. São machos. Eu não tenho nada contra quem votou no outro cara. Mas eles têm contra quem votou no outro, sabe? Entende? Eles são negativos. Eles são pessoas machas. Eles querem o mal do Brasil. Tipo assim, eles são igual aquele cara que mata a namorada. Só porque ela quer ficar com um cara melhor que eles. É isso. Realmente, eu acho que o clima de intolerância cresceu muito no Brasil. Acho que foi muito inspirado pelo clima de intolerância que a gente observa nos Estados Unidos e na Europa Ocidental também. Mas é óbvio que talvez no Brasil as coisas sejam de natureza um pouco diferente, né? Ainda mais com a instabilidade econômica que a gente tem, a instabilidade política também, né? Assim. Eu achei engraçado porque, por exemplo, a Argentina é o nosso principal parceiro comercial na América Latina. Tirando os Estados Unidos, que a gente não está conversando porque é o Biden, e a China, que ele diz que é o demônio, a Argentina é o nosso principal parceiro. É a principal pessoa que compra, sabe por quê? Nossos bens industriais que a gente tanto precisa para conseguir empregos bons para as pessoas que estão no ensino médio. E o cara não falava com outro porra, não falava com o Fernandes, né? Porque o cara tinha um outro partido. Não, cara, você tem que conversar com o mundo inteiro. Vê se o Lula tem esse negócio de não conversar com alguém que pensa diferente. Não, ele vai em tudo que é canto, porra. É pra conseguir emprego pro Brasil. O Brasil tá com fome, o Brasil precisa de dignidade, né? Coloca essas porras de lado. A gente viu um presidente que batia continência pra bandeira de Israel, porra. Pra bandeira dos Estados Unidos. Colocava a bandeira dos Estados Unidos e Israel do lado do Brasil. Foda-se a bandeira de Israel, caralho, porra. Essa Israel não é Israel da Bíblia. Isso é um Estado sionista, né? E a bandeira dos Estados Unidos é outra porra. Não tem nada a ver com o Brasil. A nossa pátria é a porra do Brasil, né? Então, a gente vê esse negócio de uma política externa completamente subserviente, né? Cagar na boca, Trump. Sendo que não fizeram um acordo com o país, fizeram um acordo com o cara. Da certeza dos fanáticos de que ele seria reeleito. E pronto, não foi reeleito, não tem acordo nenhum. Entende? São imbecis por causa daquele filho da mãe, daquele, como é que é aquele Felipe Martins, né? Que tinha uma visão completamente idiota, maluca, né? Falando, não, o Brasil tem que pensar a ligação com a China, porque a China é o nazismo do século XX. Cara, foda-se, a gente tá cheio de problemas, de cliente pra comprar porra da nossa soja, caralho. Outra coisa, a Israel... É pragmático na hora de negociar com a Rússia, né? A Israel já criou a porra. A Israel criou a porcaria da carne sintética. Nossa principal exportação é de carne, né? Bovina. Ou seja, a gente nos últimos 60 anos, boa parte da economia desse agropop que votou no Bolsonaro vai estar em decadência, porque vai perder espaço para a carne sintética de Israel, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está pensando no futuro? Não. A gente está pensando no passado. A gente está pegando uma economia e transformando ela no agropop. Mas que tipo de agro, né? Enfim, é uma aposta lançada. O que beneficia... Não, e outra coisa... Eu acho que o Bolsonaro já entrou com essa mentalidade autocrata, né? Então, assim, ele personalizou as coisas, o governo, o Estado sou eu, então eu vou fazer as negociações que eu quiser. Ao invés de ele pensar numa política de Estado, dele, que o Brasil tem que se manter equidistante de todo mundo, que o Brasil tem que ter relações com todos, né? Seja com a China ou com o Japão, seja com a Europa Ocidental, a Europa Oriental, com a África, com os países latino-americanos, com a América do Norte. Você tem que fazer uma política exterior. A política exterior é política de Estado, não é de governo. Você pega qualquer diplomata, ele vai falar isso. A política exterior é política de Estado, é política de longo prazo. Sabe quem inventou isso? O Trump. Porque o Trump, quando ele chegou no poder, ele começa a cancelar todos os acordos que foram feitos pelos predecessores. Todos os acordos. Sendo que é o presidente de algumas coisas que têm que ser preservadas de um governo para o outro. Por quê? Porque sempre tem transição de poder. Então, eu vou preservar algumas coisas para quando eu sair, o meu próximo sucessor não tirar tudo que eu fiz. Né? Mas sempre não, foda-se. Então aí começa essa brincadeira, né? De insegurança jurídica. Os países passaram a não querer mais fazer acordo com os Estados Unidos, por quê? Porque não sabe se ele vai voltar, entende?
para derrubar tudo de novo. Por que você vai fazer um acordo com alguém que descobre... Os Estados Unidos descobriu acordos unilateralmente. Acordos que o outro lado estava cumprindo e ele não quis mais, sabe? Isso é muito escroto, cara. Isso é muito pequeno, sabe? Enfim, o Brasil tem um grande campo de crescer, sabe por quê? Que é a Amazônia, a economia verde, a conquista de patentes. Em vez de pegar a Amazônia para ficar fazendo tráfico de madeira, que é exatamente aquilo que o cara não quer fiscalizar, vamos ter a questão das patentes, a questão do Oceano Azul, da Amazônia Azul, né? O Brasil tem um grande foco, se a gente quiser ocupar, né, de explorar realmente a Amazônia de forma sustentável, né? O turismo amazônico. Tem muita coisa que a gente pode crescer usando a Amazônia sem depredá-la, né, de forma racional. Por exemplo, esse negócio do garimpo. O uso de pesticidas e de mercúrio na água contamina os lençóis freáticos e dá câncer para as pessoas. Será que vale a pena vocês fazerem esse tipo de extrativismo ainda hoje? Vale se você tem que morar naquelas regiões, entende? Então, que negócio. E também tem uma política que esse cara fazer que é um fato preocupante, que é o negócio de não tem que ter reserva indígena. Ou seja, as pessoas que viveram numa estrutura, que são as pessoas que chegaram aqui primeiro, elas não têm direito de existir, né? Elas têm que forçosamente ser integradas na sociedade. E aí você vê que o índice de indígenas que se mata ou que vira drogado aumenta muito. Por quê? Eles não estão preparados para isso. Isso é um estupro cultural, né? Até mesmo a própria religião colonialista que a gente vai lá, deturpa completamente o modo de vida dos caras, né? Fala, não, tudo que você falou, tudo que você pediu é demoníaco. Agora você vai fazer isso aqui, sabe? Não é assim que tem que ser feito. Tem que negociar com os caras, sabe? Tem que ter mais cuidado com as pessoas, sabe? E esse grupo do Taramaras, principalmente do Salles, ali na Amazônia, realmente esses caras fazem muito mal para a imagem do Brasil, cara. E o Brasil perdeu muita moral com isso. A imagem que a gente tem lá fora é que o cara passa por cima de uma motosserra e de um lança-chamas na floresta. E não é o caso, né? Mas é essa imagem que eles passam. Tinha que ter pelo menos um mínimo de pudor. Tipo assim, sim, existem problemas na Amazônia, mas nós estamos fazendo por onde, sabe? Mas não, tipo assim, aqui não tem nada errado. Tem errado aí em vocês. Esse tipo de retórica só atrapalha as pessoas, cara. Só desune. O Brasil fica isolado. O Brasil é igual, tem menos acordos com o Versailles que Cuba, né? O Brasil é completamente isolado no mundo. Será que esse é o país que a gente quer? Ou é o país, para crescer, ele precisa de massa de consumo. Ele precisa crescer, a gente precisa ir para a África, cara. A gente precisa ir para a Índia. A gente precisa conquistar os mercados, sabe? Dos países que têm menos desenvolvimento que a gente. Do contrário, a gente vai ficar a gente não tem competitividade, cara. A única forma da gente crescer foi de acordo com o Uruguai, a Argentina e tal. Como que a gente vai fazer isso se o cara é um lunático, que não negocia com quem pensa diferente? Sabe? É muito complicado, cara. Né? Então, eu acredito que os próximos anos, principalmente o próximo ano vai ser terrível, então a gente já sabe de antemão que o próximo ano vai ser maravilhoso para a extrema-direita, porque eles vão falar, tá vendo? Eu avisei, tá vendo? Né? Você, não sei o quê. Agora, a esperança é que nos próximos anos, depois do primeiro, possa começar um crescimento mínimo, né? Para que as pessoas possam voltar a estudar e conseguir um emprego depois. Só isso. Só isso. Um crescimento de 2%, para o país conseguir empregar todo mundo que sai do colégio, precisa crescer 2%. E o Brasil não consegue isso há muito tempo. Só isso que eu quero. É isso. Estamos de acordo. Esse é o Brasil que eu quero, né? Esse é o Brasil que eles querem matar e morrer para evitar, né? Então, amigo... É um Brasil onde a gente consiga ter um pouco de normalidade, né? Onde acabe um pouco essa política de ficar antagonizando e que a gente tenha um pouco de bom senso, né? Porque eu não sei com relação a vocês, mas eu sou bastante convicto de que o PT não foi muito republicano quando foi governo, né? Mas até para fazer os esquemas do PT, o PT tinha muito mais sofisticação do que o Bolsonaro, né? O bolsonarismo é algo muito vulgar, muito baixo e que... Então, eu espero que o PT tenha aprendido com os erros deles. Só espero isso, porque o Lula foi pra cadeia. E eu acredito que ele tinha que ter ido pra cadeia e que ele não é inocente. Então eu realmente espero que eles tenham aprendido com os próprios erros. O povo brasileiro deu um pedido de socorro. Assim, venda essa porra pra gente, pelo amor de Deus, Lula. Aproveita depois, porque o cara tá muito velho, cara. O cara foi empurrado, cara. Eu tava confiando, o cara eu não conseguia entender o que ele falava, sabe? A gente empurrou. Eu não sei como esse cara conseguiu visitar várias cidades por dia, né? Poxa, tava vendo que o cara tava numa situação complicada, né? Mas graças a Deus, tudo deu certo. Espero que ninguém morra. É tamanho brasileiro que eu já tinha falado antes. Espero que ninguém morra, sabe? Porque esses caras são sedentos de sangue, porque eles querem colocar tudo na culpa do Xandão, né? Então, basicamente é isso. Espero que ninguém morra. Espero que... E eu vou te falar, ainda que a economia vá pra casa do caralho, o que a gente tentou preservar era maior que a economia.
que é a nossa família e o Estado civilizatório. Então, para mim, está pacificado o que significou essa eleição. A gente via no olhar desses nossos irmãos brasileiros que estão na rua agora, o fanatismo deles, o que a gente estava disputando. Então, o Brasil inteiro estava vendo o que a gente derrotou. Então, amigos, é natural que as pessoas vão ficar com raiva da gente. É um preço que a gente paga, mas alguém tem que pagar esse preço. Se ninguém pagar, as únicas pessoas que estão querendo engajar são as pessoas... Eu tenho um pastor uma vez que ele falou o seguinte: faça pela mentira o que milhões fazem, faça pela verdade o que milhões fazem pela mentira, né? Então, a mentira só se propaga porque tem muita gente lucrando com ela. E a verdade, ela não lucra ninguém, não dá lucro para ninguém, mas alguém tem que fazer isso, né? Então, amigos, muito obrigado. O Vitor, é um prazer ter feito as pazes com você. Peço desculpas e acho que assim, o perdão cristão, né, de pessoas que pensam diferentes, apesar de achar que você foi muito para a esquerda, né, eu fui reparar que o Vitor, ele votou no primeiro turno. Eu nem cogitava. Se você perguntasse para mim o que eu ia votar no segundo turno, no debate, eu já não, PT nunca, né? Mas realmente eu vi que realmente o Brasil estava passando por um momento, né? E eu precisava fazer parte disso. E o que aconteceu hoje me fez ver que eu estava do lado certo, que eu fiz a decisão certa. Com certeza. E muitas pessoas falam o seguinte: Vinícius, eu virei o voto por sua causa. Teve gente falando isso por mim, né? E teve gente que falou o seguinte: eu votei nulo e me arrependi, né? Depois que eu vi o que os caras fizeram. Então, amigos, esse trabalho tem que ser feito por alguém. Alguém tem que chegar e expor a verdade para as pessoas que estão numa bolha, que só estão vendo uma coisa de um lado e acredito que é verdade mente, sabe? Então, amigos, muito obrigado, Vitor. Deus te abençoe. Espero que a gente saia vivo no final disso, porque esses caras querem matar a gente. E não é brincadeira. Infelizmente, não é brincadeira. A gente não quer matar ninguém. A gente quer o bem das pessoas que querem nos matar. É triste, né? A gente quer... Eu quero que as pessoas que querem o nosso fim, que estão com raiva da gente, porque a gente tem uma visão diferente deles, eu quero que eles sejam felizes. Eu quero que eles possam ter a ideia deles, obviamente, se forem ideias criminosas. Eu quero que eles mudem de ideia, através de argumentos, sabe? E a única pessoa que eu quero que seja presa é só que foi responsável por isso tudo. Tá? E ainda assim, eu estou disposto a nem isso fazer. Eu estou disposto a negociar qualquer coisa para voltar à normalidade. Qualquer coisa. E só antes de encerrar aí, né, eu havia feito um pedido de desculpas a você naquela live que eu até, né, direcionei nominal, mas irei aqui fazer também, óbvio, tem que ter esse gesto de dignidade. E pedir novamente desculpa por ter sido, né, ter descambado pra cima de você, né, ido pra cima de você. Muita gente se inscreveu do canal. Exatamente. Mas eu não quis tocar no seu nome porque eu sabia o que tinha acontecido, não queria te prejudicar, nem... Mas enfim, é coisa da vida, coisa que as pessoas outras fazem. Mas Deus te abençoe, acho que é isso que a gente quer exercitar, né, o perdão, elevar as coisas que são menores por algo que é maior, né, que é Deus, a verdade, a justiça, né. Então, amigos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você, Guilherme. Vamos todos juntos. Valeu, Knut. Valeu, Guilherme. Também pelo retorno aí, pelo reconciliamento de vocês. Acompanhava vocês diariamente e fico feliz que vocês tenham voltado a conversar e que você tenha voltado ao seu canal também, Knut. Eu estava acompanhando o Vitor esse tempo todo, continuo acompanhando. Também acho que ele está muito esquerdista pro meu gosto, mas tudo bem. Mas enfim, a gente não pode escolher muito bem quem está do nosso lado agora. Claro, né? Claro, é aceitável. Dentro da democracia está tudo certo. Eu não sei se você acredita em Deus, mas eu tenho acreditado em Deus, porque hoje eu estou olhando, eu estou do lado de pessoas que eu sempre odiei, sabe? E eu estou conseguindo humanizar as pessoas, sabe? Pessoas que têm coisas completamente abomináveis, mas mesmo assim eu vejo que ali tem um ser humano. E eu sinto que isso que aconteceu me fez crescer como ser humano, sabe? Pessoas que no passado eu fui injusto. Se não fosse por elas... Que isso, mano. Tamo junto, velho. É um grande amigo. E você agindo assim, só mostra que você tem um bom coração, só mostra que você é um cara que é uma pessoa do bem mesmo. Você é uma pessoa do bem, entendeu? Mas a gente tá junto, cara. Nós estamos juntos, irmão. Agora daqui pra frente, a gente tem essa missão. A gente precisa, na melhor forma possível, sem abusar de tripudiação nem nada, dar o nosso melhor aqui para mostrar que elas estão, sabe, navegando por águas turvas. A gente vai fazer isso e eu conto, né, com a presença de todos, não somente nós. A gente precisa de criar uma rede de engajamento e disso ser propagado, essas boas ideias serem ventiladas, né? E é isso, cara. Tamo junto, me emociona aqui também junto com você, porque realmente
foi uma situação muito dramática, isso tudo que aconteceu com o Brasil e tudo que chegou até a gente, né? Tanto você quanto eu também já fomos ameaçados. Eu morando aqui em Valadares, minha coluna no jornal, eu fazendo uma militância como uma pessoa que tem direito, porque estamos no Estado Democrático e a oposição é legítima. Mas isso era tido como um crime. Meu nome foi colocado à cabeça lá no jornal diversas vezes. Falaram, você deixa esse esquerdista aí, esse comunista aí, o jornal vai quebrar, os patrocinadores não vão querer mais. Porque realmente os caras que sustentam o jornal aqui, todos eles estavam com o Bolsonaro, né? Só que o sócio majoritário lá do jornal falou assim, não, eu vou segurar as pontas. O jornal não é esquerdista, tem um monte de colunista aqui defendendo o Bolsonaro também, e o jornal só é democrático, né? Enfim, vamos dar o nosso melhor aí nessa nossa nova missão e estamos juntos, se quiser e vier, estou à disposição. Então é isso aí, amigos. Até a próxima, Rio. Deus abençoe. Rio. Rio. Adonai. Vazio dentro de